Olá, estudante, professor Flávio, Direito Administrativo. As matérias Princípios Administrativos e Organização da Administração Pública são muito cobradas no exame da OAB. Quer saber como? Assista ao nosso vídeo, mas antes se inscreva no nosso canal, ative as notificações e dê um like. Vamos à empresa pública. Trata-se de entidade dotada de personalidade de direito público, com criação autorizada por lei, com patrimônio próprio, cujo capital social é integralmente detido pela União, Estados ou municípios ou Distrito Federal, que a criou. Portanto, todo o capital social é pertencente ao ente que criou essa empresa pública. A única exceção é permite-se a participação no capital social de uma empresa pública de outras pessoas jurídicas de direito público interno. Portanto, como exceção a essa regra de ser integral o capital ao ente que criou, a participação de outras pessoas jurídicas de direito público, bem como entidades da administração indireta. Somente nesses casos permite-se que esse capital social não seja integralmente do ente que a criou. Mas, ainda que se aplique essa regra de exceção, tem que se manter a maioria do capital votante em propriedade da instituidora. Portanto, se há uma empresa pública estadual e há a participação da União nessa empresa pública, no capital dessa empresa pública, há que o Estado que a criou deter a maioria do capital votante, para que não haja uma desvirtuação da própria criadora dessa empresa pública, ou seja, ela não vai deixar de ser do Estado porque tem a participação da União, pois a maioria do capital votante permanecerá em propriedade desse Estado no nosso exemplo. Como característica, ainda temos que saber que há competência para julgar, processar e julgar as causas dessas empresas públicas quando for da União, entidade autárquica ou empresa pública federal, será da Justiça Federal. Portanto, se a empresa pública for federal da União, ela será julgada na Justiça Federal. Caso essa empresa pública seja estadual, distrital ou municipal, a competência será da Vara da Fazenda Pública na Justiça Estadual. Com relação à sociedade de economia mista, ela é uma entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, assim como a empresa pública, com criação autorizada por lei. Veja que a lei autoriza a criação, que vai se aperfeiçoar com o registro dos atos constitutivos no órgão competente. Isso se aplica tanto à empresa pública quanto à sociedade de economia mista, sob forma de sociedade anônima. Portanto, há uma imposição legal que a sociedade de economia mista seja sempre SA, ao contrário das empresas públicas que podem adotar qualquer tipo societário. A sociedade de economia mista somente pode adotar sociedade anônima, cujas ações com direito a voto pertençam em sua maioria ao ente instituidor, seja a União, Estados, Distrito Federal ou aos municípios. Daí porque ela se classifica como uma sociedade de economia mista, em razão da maioria do capital estar com o ente público que a criou. Diferentemente da empresa pública, quando era da União e a competência era da Justiça Federal, no caso das sociedades de economia mista, cabe à Justiça Estadual processar e julgar as causas que envolvam elas. Não há essa diferenciação, portanto, de competência da sociedade de economia mista. Vamos só deixar um exemplo aqui. Uma empresa pública estatal federal, Caixa Econômica Federal. Um exemplo de sociedade de economia mista, Banco do Brasil, Petrobras. Nesses casos, elas serão julgadas na Justiça Estadual. Vamos às principais diferenças entre as empresas públicas e as sociedades de economia mista, conforme o quadro abaixo elaborado para vocês. Empresas públicas, como dito, pode adotar qualquer tipo societário, ao passo que a sociedade de economia mista apenas
o tipo societário, sociedade anônima. No caso das empresas públicas, via de regra, o capital é totalmente público, exceto naqueles casos de participação de outros entes públicos, sendo que, se for exercido essa exceção, a maioria do capital votante permanece em propriedade do ente instituidor. No caso da sociedade de economia mista, a maioria do capital é público, ou seja, mais de 50% deve permanecer com o ente instituidor, podendo haver a participação na outra metade remanescente, desde que menor que 50%, senão descaracteriza essa sociedade como de economia mista e passa a ser uma sociedade comum com participação do Estado. Vamos a uma questão de como isso foi abordado no exame da ordem. O Estado alfa, mediante respectiva autorização administrativa, portanto, autorização, constitui uma sociedade de economia mista para o desenvolvimento de certa atividade econômica de relevante interesse coletivo. Acerca do regime de pessoal de tal entidade, integrante da administração indireta, assinale a afirmativa correta. Por se tratar de entidade administrativa que realiza atividade econômica, não será necessária a realização de concurso público para admissão de pessoal, bastando processo seletivo simplificado mediante análise de currículo. Não. Por se tratar de uma pessoa jurídica integrante da estrutura administrativa, deve se submeter ao concurso público como visto. São regras que tratamos conjuntamente entre a empresa pública e a sociedade de economia mista, a submissão ao concurso público para a contratação de pessoas. Portanto, a alternativa A está incorreta. Letra B. É imprescindível a realização de concurso público para o provimento de cargos e empregos em tal entidade administrativa. Certo que os servidores ou empregados regularmente nomeados poderão alcançar a estabilidade mediante preenchimento dos requisitos estabelecidos na Constituição Federal. Não há nessa necessidade, basta o concurso público para que haja a contratação para o preenchimento dos empregos e cargos da empresa. Letra C. Deve ser realizado concurso público para a contratação de pessoal por tal entidade administrativa. E a remuneração a ser paga aos respectivos empregados não pode ultrapassar o teto remuneratório estabelecido pela Constituição Federal ou na Constituição Federal, caso sejam recebidos recursos estadual para o pagamento de despesas de pessoal, custeio em geral. Exatamente como dissemos, via de regra, não se submetem ao teto. Porém, se houver subvenção, ou seja, se o Estado que a criou ou autorizou sua criação tiver que colocar dinheiro nessa, no caso do exemplo da questão é uma sociedade de economia mista, aí sim ela deverá respeitar o teto de pagamento de remuneração previsto na Constituição Federal. A alternativa C está correta. Letra D. A entidade administrativa poderá optar entre o regime estatutário e o regime de emprego público para a admissão de pessoal, mas, em qualquer dos casos, deverá realizar concurso público para a seleção de pessoal. Veja, na verdade, há uma necessidade de que se adote um regime único. Não pode haver essa opção entre o regime estatutário e o regime de emprego público. No caso das empresas estatais, gênero, espécie, empresa pública, sociedade de economia mista, o regime, como vimos, é emprego público. Daí porque a questão está incorreta. Mais uma questão para praticarmos na tela, a questão 14. A Sociedade Limpa Tudo S.A. é empresa pública estadual destinada à prestação de serviços públicos de competência do respectivo ente federativo. Tal entidade administrativa foi condenada em vultuosa quantia em dinheiro por sentença transitada em julgado em fase de cumprimento. Para que se cumpra o título condenatório, considerar-se-á que os bens da empresa pública são: letra A, impenhoráveis, certo que são bens públicos de acordo com o ordenamento jurídico pátrio. A impenhorabilidade não se aplica nesse caso a título de bens públicos, porque tanto a sociedade de economia mista quanto a empresa pública, que é o do nosso enunciado, são pessoas jurídicas de direito privado e, portanto, seus bens são privados. Essa característica de impenhorabilidade de bens públicos serve às autarquias, como vimos no bloco anterior. Portanto, está incorreta. Letra B, privados, de modo que, em qualquer caso, estão sujeitos a penhora. Lembre-se sempre dessas questões
que ampliam muito o espectro, tratando de questões, palavras como qualquer caso, todo caso, sempre, nunca, elas devem ser vistas com ressalvas, portanto está incorreta. Letra C, privados, mas, se necessários à prestação de serviço público, não podem ser penhorados. Esse é o gabarito. Realmente, os bens dessas empresas públicas são privados, mas se necessários, ou seja, se estiverem afetos à prestação do serviço público, eles não podem ser penhorados sob pena de inviabilizar a própria prestação de serviço público a qual essa empresa está destinada. Ela foi criada para isso. Se você tira dela os meios de exercer esse serviço público, logo ela perde a sua principal característica. Portanto, o gabarito é a letra C. Letra D, privados, mas são impenhoráveis em decorrência da submissão ao regime de precatórios. Na verdade, não há que se falar em impenhorabilidade em decorrência da submissão ao regime de precatórios. A impenhorabilidade decorreria da natureza do bem, que no caso teria que ser público para que fosse impenhorável, e não é o nosso caso. O gabarito, portanto, é a letra C. Esse foi só um trechinho da nossa aula. Para ter acesso a mais conteúdo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações e nos seguir em todas as redes sociais para mais conteúdo atualizado.